Nossa aula vai enfocar um dos assuntos muito abordados no exame da OAB, que é o da responsabilidade do Estado por atos que seus agentes causarem aos particulares. Para isso, vamos verificar como o tema veio evoluindo no direito desde quando foi concebido até chegarmos à definição que hoje se tem acerca da responsabilidade do Estado. Imaginemos um exemplo, para podermos visualizar as decorrências desse fato que vai ser aqui mencionado. Vamos supor que um particular, ao se dirigir para o trabalho, esteja trafegando em uma das ruas da cidade com seu automóvel. De repente, outro veículo vem a colidir com o seu, amassando toda a lateral do carro deste particular. Passado o susto, o particular desce do seu veículo para verificar o estrago causado, conversar com o motorista que colidiu com seu carro e tentar ali uma composição a respeito do prejuízo causado. Aí então, o particular percebe que foi abalroado por uma viatura da Secretaria da Educação. Por exemplo, poderia ser também por outro veículo de órgão oficial, daqueles que já possuem até a devida identificação do referido órgão ao qual pertencem. A questão é a seguinte: quando um particular vem a ser lesado e a sofrer prejuízos patrimoniais por conduta do próprio Estado, ele tem direito à indenização? Para respondê-la, é interessante mencionarmos as várias teorias que já versaram sobre o tema, a fim de sabermos como hoje se resolve essa questão. Então, inicialmente, a teoria adotada na época do absolutismo era a da irresponsabilidade, pela qual o Estado dispunha de autoridade incontestável frente aos seus súditos. Esta era a ideia de soberania. Assim, se ao Estado fosse atribuída a responsabilidade por seus atos, equivaleria a dizer que ele se igualaria aos seus súditos, o que seria inadmissível por desrespeitar a própria soberania. É daí que surge um princípio segundo o qual o rei não pode errar, o que legitimava o poder do Estado em relação a qualquer ato por ele praticado. Claro que essa teoria veio sendo modificada ao longo da história, porque evidentemente criava situações injustas. Por isso, passou-se, num outro momento, a entender que se o Estado deve tutelar o direito, ele não poderia deixar de ser cobrado quando causasse danos a terceiros, por ação ou por omissão de seus agentes, já que, como pessoa jurídica, é titular de direitos e de obrigações. Evoluiu-se assim da irresponsabilidade do Estado para a sua responsabilidade subjetiva, que é a obrigação de indenizar toda vez que alguém, em razão de dolo ou culpa, tenha causado um dano a outrem. Pela responsabilidade subjetiva, não é necessária a ocorrência de uma culpa individual, mas ela se dá quando ocorrer a chamada culpa do serviço, ou falta de serviço, que se verifica toda vez que este serviço, embora deva funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Isso porque a responsabilidade subjetiva, como bem lembra Celso Antônio Bandeira de Mello, para ser configurada, necessita que a conduta ensejadora do dano revele deliberação na prática do comportamento proibido, que se traduz aqui pelo dolo, ou então desatendimento dos padrões de empenho, atenção e habilidade normais, que configuram a culpa. Esta culpa, aliás, como bem sabem, se relaciona com imprudência, negligência ou imperícia. Mais adiante, a teoria da responsabilidade evoluiu para o que hoje se adota, que é a responsabilidade objetiva do Estado. Qual é o conceito de responsabilidade objetiva do Estado? Vamos nos recorrer às lições de Celso Antônio Bandeira de Mello para podermos verificar esse conceito. Então, segundo ele, a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.
Assim, para que seja configurada, não se fala em dolo ou culpa, mas apenas em relação de causalidade entre o comportamento e o dano. E como vieram sendo tratadas no direito brasileiro essas teorias que nós mencionamos há pouco? Será que todas elas foram por nós incorporadas em determinado momento? E qual delas é a que vigora hoje? Como ensinam os doutrinadores, em nenhum momento a teoria da irresponsabilidade do Estado foi aceita no direito brasileiro. As constituições de 1824 e de 1891 não previam a responsabilidade do Estado, mas apenas a dos funcionários. Havia, no entanto, leis esparsas prevendo a responsabilidade do Estado, aceitando-a como solidária com a dos funcionários. A partir do Código Civil de 1916, entendeu-se que a teoria no direito brasileiro era a da responsabilidade subjetiva, de acordo com o artigo 15 do antigo Código Civil, porque deveria ser demonstrada a culpa do funcionário para que o Estado respondesse. Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1946 que houve a instituição da responsabilidade objetiva do Estado, até hoje vigente no nosso sistema. Com a adoção da responsabilidade objetiva, foi se sedimentando também a teoria do risco, haja vista que esta teoria parte da noção de que a atuação estatal envolve um risco de dano que lhe é inerente. Assim, a regra da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, dispõe o seguinte. Pessoal, Constituição em mãos para acompanharem aqui a leitura. Então, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Muito bem, a partir do conceito formulado, bem como também dessa regra exposta no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, podemos extrair os seguintes traços da responsabilidade objetiva e vamos nos valer até das lições da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que didaticamente bem explicita esses temas. Então, o primeiro deles. Para que haja a responsabilidade objetiva do Estado, deve estar envolvida pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviços públicos. Em segundo lugar, essas entidades devem prestar serviços públicos. Conforme verificamos no texto constitucional, não estão lá incluídas as exploradoras de atividade econômica, mas apenas as prestadoras de serviços públicos. Por isso aqui, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista que explorem a atividade econômica, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal não se aplica, porque estas ficam sujeitas às normas do direito privado, nos termos lá do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Terceiro traço. É necessário haver um dano a terceiro. Ou seja, em decorrência da prestação de serviço público, deve haver um dano causado ao particular. É aqui que se vê o nexo de causalidade. Esse dano pode ser decorrente de ação ou de omissão do Estado quanto ao dever de prestar o serviço. Quarto item. O dano tem que ser causado por agente público. Isso engloba todas as categorias de agentes, isto é, agentes políticos, administrativos e particulares em colaboração com a administração pública. E quinto, que esse dano seja causado por agente no exercício de suas funções. O agente, enquanto causador do dano, deve agir nessa qualidade.
Por isso, não basta ter simplesmente a qualidade de agente público, mas para acarretar a responsabilidade do Estado, é preciso que esteja agindo no exercício de suas funções. O que o agente faz é diretamente imputado ao Estado. Não se biparte aqui a vontade de ambos. Ao contrário, aos olhos de terceiros, eles são considerados uma unidade. Por isso é que tanto as autoridades de maior escalão, quanto até mesmo os encarregados do serviço público, são todos incluídos nessa categoria. A partir das características apontadas, e reportando-nos ao exemplo citado lá no início da aula, podemos elaborar um quadro demonstrativo para ficar mais fácil a compreensão do tema. Vamos acompanhar na tela o quadro demonstrativo. Muito bem, vocês têm aí o José, que é o motorista da Secretaria da Educação, no exercício de suas funções, que vem a colidir o veículo oficial com o de um particular. Este particular, por sua vez, entendendo que o motorista José estava errado e tendo sofrido danos materiais advindos do ato, pode se valer da via administrativa para que a administração pública reconheça desde logo sua responsabilidade e arque com o valor da indenização. Todavia, não havendo entendimento entre as partes na esfera administrativa, o particular deverá mover ação civil de reparação de danos contra o Estado. Vejam, ele, particular, não precisa acionar o José, agente público, mas pode ingressar, ou melhor, ajuizar a ação diretamente contra a pessoa jurídica, pública ou privada, representada pelo José. No final, se o juiz entender que o particular tinha razão, julgará a ação procedente e condenará o Estado a indenizá-lo pelos danos. Para isso, o juiz reconhecerá que houve nexo de causalidade entre a ação provocada pelo agente e o dano dela decorrente. Estamos aqui nesse primeiro momento diante da pura responsabilidade objetiva do Estado, na qual não entra a discussão sobre dolo ou culpa do funcionário. Em seguida, e agora num segundo momento do nosso exemplo citado, o Estado pode mover ação de regresso contra o seu próprio agente, ou seja, contra o José. E aqui sim é que vai entrar a discussão se este agiu com dolo ou culpa, pois a ação de regresso está sob a influência da responsabilidade subjetiva. E é importante esse comentário porque o Estado, para se ressarcir daquilo que pagou ao particular, terá que verificar se o agente causador do dano agiu com dolo ou culpa. E, por exemplo, uma vez apurado que houve mesmo dolo, a administração pública pode até mesmo determinar o desconto do montante diretamente em sua folha de pagamento, desde que com sua concordância. Claro que o tema da responsabilidade objetiva é tão rico que suscita mesmo muitas indagações. Poderemos já de antemão perguntar o seguinte: será que existem causas que excluem ou que atenuam a responsabilidade? A doutrina aponta duas causas que seriam excludentes da responsabilidade. Seriam elas a força maior e a culpa da vítima. Como vocês bem lembram pelo estudo do direito civil, força maior é o acontecimento imprevisível e estranho à vontade das partes, daqueles que não se pode mesmo evitar. São citados como exemplos alguns fatos naturais, tais como um terremoto, um tsunami ou uma tempestade que causem danos aos particulares. Claro que nesses casos, como o ato não é atribuível à administração, ou seja, ao Estado, não há que se pretender a incidência da responsabilidade objetiva. Onde é que estaria aqui o nexo de causalidade entre o dano provocado e o comportamento da administração? Não existe essa relação. Por isso, não se cogitaria de responsabilidade do Estado.
É bem verdade que há de se fazer uma distinção no caso de força maior. Se, aliado ao acontecimento imprevisto e inevitável, ocorrer omissão do poder público na realização de um serviço, aí sim poderemos estar diante da responsabilidade objetiva. Querem ver um exemplo frequente? Em época de muita chuva, elas às vezes acabam provocando enchentes pela cidade afora, inundando tudo, deixando até muitas famílias sem móveis, sem recursos, e às vezes até levando carros pela correnteza afora. Poderia haver a responsabilidade do Estado nesse caso? Poderia, desde que ficasse comprovado que ou seja, que o Estado não realizou os serviços de limpeza dos bueiros e das galerias de águas pluviais, o que teria sido suficiente para impedir essa enchente. Como o Estado, no nosso exemplo, teria se omitido em seu dever, responderia pelos danos causados, porque aqui se poderia imputar a ele a omissão quanto a um dever que lhe compete. Falamos até aqui da primeira causa excludente da responsabilidade. Em relação à outra excludente da responsabilidade, qual seja a culpa da vítima, devemos citar duas situações diferentes. Na primeira hipótese, imaginem que no nosso exemplo ficasse comprovado que o José, motorista do Estado, estava regularmente trafegando na sua mão de direção, sendo que o particular, ou seja, a pretensa vítima, é que avançou o farol vermelho, vindo a colidir com o veículo oficial. Aqui se trata de culpa exclusiva da vítima e, portanto, não há que se falar em responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado não responde pelo dano do particular nesse caso. Diferente, no entanto, é a situação em que se comprovasse que ambos, agente e particular, estivessem errados. Nessa segunda situação, haveria claramente a responsabilidade tanto do agente quanto do particular. Por isso, a responsabilidade do Estado, nesse exemplo, seria atenuada, porque se reparte com a da vítima. No tocante ao dano suportado pela vítima, falamos que ele pode ser causado através de ação ou de omissão do Estado. Vamos analisar inicialmente os danos advindos da ação estatal. Nessa hipótese, o Estado é quem gera o dano. É ele quem produz esse dano. Aqui, sem dúvida, há de ser aplicada a responsabilidade objetiva. O Estado tem a força coativa, aquela que impõe aos administrados a observância de seus atos, independentemente de suas próprias vontades. Como o poder público tem o dever de praticar atos visando o interesse público e o bem-estar da coletividade, pode ser que no exercício de suas atividades venha a causar prejuízo a um ou a alguns dos membros da coletividade. Nesse caso, não se pode cogitar de dolo, culpa ou qualquer traço relacionado com a responsabilidade subjetiva. O fundamento que se utiliza é o de que, pelo princípio da isonomia, se a coletividade, inserida juridicamente no Estado, tem seus proveitos advindos da atuação estatal, deverá também arcar com os ônus que atingiram alguns para o benefício de todos. Tanto faz para se cogitar da responsabilidade objetiva se a conduta lesiva foi legítima ou se foi ilegítima, porque tanto em uma situação quanto na outra, o administrado não tem como escapar da atuação estatal, ou seja, ele fica a esta subordinado sempre, porque, como bem esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, ele está submetido a um poder que investe sobre uma situação juridicamente protegida e a agrava. Em outras palavras, o Estado é aquele que deve garantir a todos uma proteção, e quando agrava a situação de um ou de alguns por seus atos praticados, ele tem que reparar através da composição civil dos danos. Por outro lado, no que se refere aos danos por omissão do Estado, tem-se nessa hipótese que o serviço não funcionou, ou funcionou mal, ou ainda funcionou tardiamente.
Nesses casos, o Estado responde subjetivamente. Isso se justifica porque, se o Estado não agiu, não pode ser ele o autor do dano, como bem aponta também Celso Antônio Bandeira de Mello, porque só caberia responsabilizá-lo à medida em que este descumprisse dever legal que lhe impunha impedir o evento danoso. Então, se o poder público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, não poderia estar obrigado a suportar patrimonialmente as consequências dessa lesão. Por isso é que se trata da responsabilidade subjetiva, esta advinda de omissão do Estado, pois aqui não basta, para se configurar a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço e o dano sofrido. É necessária a demonstração da culpa do agente, tipificada na negligência, ou imprudência, ou imperícia, o que faz com que o serviço não funcione, ou funcione mal, ou tardiamente, atingindo os usuários. Novamente, nos utilizando dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, nós vemos que o autor menciona dois interessantes exemplos relativos aos acontecimentos suscetíveis de acarretar responsabilidade estatal nesses casos. Um deles seria quando, por fato da natureza, o dano foi provocado, sendo que o Estado deveria tê-lo impedido, como ocorre nos casos em que há o alagamento das casas e dos comércios por omissão do poder público, que deveria ter limpado os bueiros e as galerias pluviais para que as águas escoassem, mas assim não procedeu e, portanto, houve o dano causado em relação a esta omissão que adveio do próprio Estado. Outro exemplo de omissão do poder público que gera a sua responsabilização refere-se ao comportamento de terceiros cuja atuação danosa não foi impedida pelo poder público, embora este tivesse o dever de fazê-lo, como no caso de policiais militares que assistissem de braços cruzados um assalto, sem tomar as providências que estariam obrigados nessa situação. Muito bem, são casos, como mencionamos, de omissão do Estado. Além dessas hipóteses de ação ou omissão do Estado, há outros casos ainda que, apesar da ação danosa não haver sido efetuada diretamente por agente do Estado, este Estado, no entanto, foi quem produziu os fatores que propiciam a emergência do dano. Como bem explica Celso Antônio mais uma vez, nesses casos, ao Estado há de ser aplicada a responsabilidade objetiva, porque é ele quem cria a situação de risco e o dano sofrido há de guardar mesmo vínculo com esta relação. É o caso, por exemplo, dos detentos que se encontram sob a custódia do Estado. Este tem o dever de zelar por sua vida e integridade física. E se assim não o faz, e o detento vem a sofrer qualquer dano em face da ação lesiva de terceiros, o Estado deve responder objetivamente. Vamos citar a ementa de um recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, que nesse sentido já decidiu. Acompanhe a leitura pela tela. Trata-se do recurso extraordinário 272839 do Mato Grosso, relator ministro Gilmar Mendes, órgão julgador, segunda turma, publicado no Diário de Justiça de 8 de abril de 2005. Recurso extraordinário, morte de detento por colegas de carceragem, indenização por danos morais e materiais, detento sob a custódia do Estado, responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do dever constitucional de guarda. Artigo 5º, inciso 45. Responsabilidade de reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos.
recurso extraordinário a que se nega provimento. Muito bem, outro assunto importante e que suscita indagações é aquele que se refere à reparação do dano. De que forma se dá a reparação do dano? Muito bem, esta reparação, como já mencionamos rapidamente no nosso exemplo, pode ser feita através da via administrativa ou da via judicial. Será efetuada na via administrativa quando a administração reconhecer, desde logo, a sua responsabilidade e concordar com o valor a ser pago a título de indenização. No entanto, não havendo essa composição, o lesado, quer dizer, a vítima, terá que se valer do poder judiciário para se ressarcir do prejuízo por ela suportado. E contra quem o particular propõe a ação? Isto é, quem vai figurar no polo passivo dessa ação? É o Estado, ou seja, é a pessoa jurídica causadora do dano, que há de ser demandada pelo particular. Este, por sua vez, terá depois direito de regresso contra o seu agente, se ficar comprovado o dolo ou a culpa. A propósito, cabe aqui uma pergunta. Poderia o particular ingressar com ação perante o Estado e o agente ao mesmo tempo? Pelo que se verifica do teor do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se pode afirmar que houve qualquer restrição quanto à possibilidade da vítima acionar quem lhe causou o dano. Antes de mais nada, esse artigo visa proteger o próprio administrado, pois lhe oferece um patrimônio solvente, que é o patrimônio do Estado. Por isso tem-se entendido que o terceiro lesado pode propor ação de indenização contra o agente, contra o Estado ou até mesmo contra ambos, como responsáveis solidários, constituindo aí um litisconsórcio facultativo, nos casos de dolo ou culpa. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou, uma vez que o Tribunal Pleno da referida Corte assim já decidiu, no sentido de que o fato da Constituição Federal prever direito regressivo às pessoas jurídicas de direito público contra o funcionário responsável pelo dano não impede que este último seja acionado conjuntamente com aquelas, haja vista que a hipótese configura típico litisconsórcio facultativo. Isto está no recurso extraordinário 90.071 de Santa Catarina. Outra questão bastante frequente é se pode ser admitida a possibilidade de denunciação da lide ou não. Lembram-se desse Instituto do Processo Civil, previsto lá no artigo 70, inciso 3 do CPC? Então, seria cabível ou não em relação à responsabilidade do Estado, no sentido de que este, uma vez demandado, teria que denunciar a lide, o agente causador do dano? A doutrina e a jurisprudência muito têm discutido sobre o assunto. No entanto, já podemos adiantar que a maioria da doutrina entende que não é cabível a denunciação da lide pelos seguintes fundamentos. Primeiro, haveria prejuízo para o autor se assim tivesse que proceder, porque a discussão geraria, claro, um retardamento da solução do conflito. Segundo, os fundamentos da responsabilidade do Estado são diversos daqueles relativos à responsabilidade do servidor. Apenas para reforçar, o Estado tem responsabilidade objetiva, bastando, para tanto, a comprovação do nexo de causalidade para o seu reconhecimento, ao passo que a responsabilidade do servidor é baseada no dolo ou na culpa do mesmo, e, portanto, na responsabilidade subjetiva deste em relação ao Estado. Terceiro ponto, o artigo 70, inciso 3 do CPC, refere-se ao garante, sendo que nesta posição não se pode incluir o servidor. Finalmente, em matéria de responsabilidade do Estado, temos que mencionar ainda aquela decorrente de atos legislativos e aquela advinda dos atos jurisdicionais. Em outras palavras,
Será que o Poder Legislativo pode ser responsabilizado por editar normas inconstitucionais que venham a prejudicar a coletividade? Quanto à responsabilidade do Estado por atos emanados pelo Poder Legislativo, como bem esclarece Maria Silvia Zanella de Pietro, a regra que prevalece é a da irresponsabilidade, em razão de vários argumentos, mas sobretudo porque o Poder Legislativo, como atua no exercício da soberania, pode alterar, revogar, criar ou extinguir situações dentro dos limites fixados pela Constituição Federal. Além disso, o Legislativo edita normas gerais e abstratas que valem para toda a sociedade. E se estas leis trouxerem alguma lesão à coletividade, os ônus delas decorrentes são iguais para todos os que se encontram na mesma situação, respeitando aí o princípio da igualdade de todos frente aos ônus e encargos sociais. Por fim, há ainda quem sustente que os cidadãos não poderiam responsabilizar o Estado por atos de parlamentares que eles mesmos elegeram. De qualquer modo, esses 3 argumentos são rebatidos pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, no sentido de que o Estado, representado pelo Poder Legislativo, tem a obrigação de editar normas constitucionais, justamente porque está submetido à Constituição Federal, além do fato de que pode haver normas que não sejam de efeitos gerais e abstratos, de forma que deve o poder público responder por danos causados por leis que atinjam pessoas determinadas. Portanto, em relação às leis inconstitucionais, há autores que defendem a tese da responsabilidade do Poder Legislativo, invocando até mesmo o princípio do Estado de Direito, com o argumento de que toda atividade estatal é submetida à atividade do Estado, ficando, portanto, abaixo desse. Como bem alertado ainda pela autora Maria Silvia Zanella de Pietro, a responsabilidade por leis inconstitucionais depende de prévia declaração do vício pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com a autora, no que se refere aos atos normativos, aqueles editados pelo Poder Executivo, que são os regulamentos, as resoluções, as portarias, vale a mesma regra, quer dizer, se reconhecida a sua inconstitucionalidade ou mesmo a sua ilegalidade, poderá ensejar a responsabilidade do Estado justamente porque o dano é causado por ato emitido contra a lei, o que é inadmissível, ainda mais levando-se em consideração que toda atividade administrativa é infralegal. Falamos sobre as normas gerais e abstratas. E aquelas normas de efeito concreto que atingem um determinado grupo da sociedade? A doutrina entende que estas acarretam, sim, a responsabilidade do Estado, porque, como fogem das características de generalidade e de abstração, acabam causando ônus a uma parcela da sociedade e não aos demais membros dessa sociedade. Daí se entender que gera a obrigação de indenizar. Por outro lado, no que se refere aos atos praticados pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica, a doutrina também diverge, sendo que aqueles que repudiam essa tese da responsabilidade para o Poder Judiciário alegam, dentre outros argumentos, os seguintes. Primeiro, os juízes têm que agir com independência no exercício das funções, sem temer que suas decisões possam ensejar a responsabilidade. A autora Maria Silvia Zanella de Pietro ensina que a ideia de independência do judiciário não pode ser aceita para se excluir a responsabilidade do Estado, já que todos os 3 poderes são independentes. O segundo argumento, frequentemente utilizado, é: a indenização obtida por dano decorrente de decisão judicial ofenderia a coisa julgada, pois reconheceria que a decisão foi proferida com violação da lei. De outra sorte, a doutrina costuma ponderar que a força julgada sofre restrições, porque são admitidas a ação rescisória no âmbito civil e a revisão criminal
na esfera penal, que tem o poder de reverter a decisão antes proferida e transitada em julgado. Terceiro argumento é o de que o poder judiciário é soberano. Isso, contudo, é rebatido por boa parte da doutrina, que entende que a soberania é una e pertencente ao Estado, sendo que os três poderes não podem ser tidos como soberanos, mas eles se submetem à lei e à Constituição. E um quarto argumento é o de que o juiz não é um funcionário público, portanto, não haveria mesmo como se imputar essa responsabilidade ao judiciário por atos que ele praticasse. Esta tese é também contraditada pela doutrina, uma vez que o magistrado é agente público e ocupa cargo público criado por lei, razão pela qual estaria abrangido pela norma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Assim, muito embora hoje boa parte da doutrina se posicione a favor da responsabilidade do Estado quanto aos atos jurisdicionais, a jurisprudência, por sua vez, ainda não a aceita, porque, como bem lembrado pela autora, existem vários casos que a ensejariam, tais como até mesmo a prisão preventiva decretada contra quem não praticou o delito, o que poderia acarretar, inclusive, danos morais. Assim, tem-se que, em regra, não há responsabilidade objetiva do Poder Judiciário por suas decisões no exercício da função típica. Bem, com isso encerramos a aula sobre responsabilidade objetiva do Estado, lembrando a todos que devem continuar estudando e elaborando o quiz, o que ajuda bastante a memorizar a matéria.